apto aqui a responder. E vamos lá, vamos iniciar então a nossa série A Jornada, uma série onde eu vou falar de Jacó, com algumas intromissões de pessoas não muito bem-vindas aqui no Instagram, mas a gente vai seguindo a vida. Paz, presbítero Rô, tudo bem? É nóis. Vamos lá. A introdução da história que eu quero aqui iniciar dessa jornada, não pode fazer perguntas ainda, calma. Ao final pode fazer perguntas, senão você estraga, porque tá ao vivo no YouTube, eu tô gravando, idiota. Ixi, o Rogério entrou pelo Facebook agora. Então, quem tá pelo Facebook vai ver uma pessoa chamada Rogério Rodrigues. Ele tá do lado do meu irmão, muito provavelmente, também um tanto quanto a fim de zoar, ok? Mas eu vou seguir mesmo assim, eu dou audiência para esses caras, não tô nem aí. Vamos seguir. Gênesis 27, vamos começar a série A Jornada. Gênesis 27 diz assim. Hoje vai ser duro, olha o que o Rogério escreveu no Facebook. Se tomarmos álcool, ficamos alcoolizados. É mais ou menos isso. Se tomarmos Fanta, ficamos fantásticos. É um idiota. Vamos seguir, vai. Gênesis 27, eu gosto desses caras. Pior que eu gosto desse tipo de zoeira. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e faze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Agora eu vou para o versículo 25. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Era o pessoal que estava com meu irmão, que estava servindo Isaac lá. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça? Pode ser que sim, depende do cachorro. E depende da cobra. Vou continuar, hoje vai ser duro. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Olha que chocante. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, a caçada que a gente leu agora há pouco, que o pai mandou que ele fizesse. E fez também ele uma comida saborosa, e a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem é você? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem, pois, foi aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a sua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai?
Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: olha a bênção que ele colocou sobre o filho. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, sem chuva, vai morar no deserto. Viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Ok? Até aí, para não ficar muito longa a leitura, mas depois eu vou ler mais 2 pedacinhos. Gênesis 28 e Gênesis 25. Bom, eu quero falar um pouco sobre a jornada, tendo como base a jornada de Jacó. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, segundo filho de Isaque, para falar a verdade. Havia uma condição, algo que Deus havia permitido que Jacó vivesse. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Ambos nasceram, obviamente, como gêmeos, juntos. Mas não juntos, um primeiro e depois o outro. Esaú nasceu primeiro, só que Jacó saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Como? Ele era uma criança, era um bebê, como assim? Não sei cientificamente explicar. Eu sei crer. E na Bíblia está escrito que um saiu grudado no calcanhar do outro. Ambos cresceram. Jacó foi mais apegado à mãe, era mais dado a cozinhar. Já Esaú era mais apegado ao pai e era dado mais à caça. Depois que ambos cresceram, chegou o momento em que Isaque, já sentindo estar perto da morte, já cego, velho, ele chamou Esaú e disse assim: eu preciso colocar sobre você uma bênção. Isso nos ensina porque pais têm sim autoridade de abençoar os seus filhos. Pais que eu digo num contexto geral, mãe e pai, óbvio. Tem sim autoridade para abençoar os filhos. Tem sim na boca palavra de bênção sobre os filhos. Ele falou: eu quero te abençoar, mas antes, você sabe que eu tô velho. Você sabe que eu não sei que hora que eu vou morrer. Poxa, pega teu arco, pega tuas armas, vai lá no campo, pega uma caça, faz aquele cozinhado que só você sabe fazer, faz aquele cozido que só você sabe fazer para mim. Eu vou comer e vou te abençoar. Esaú saiu. Só que Jacó, conduzido pela mãe, Rebeca ouviu o que Isaque tinha falado, chamou o filho preferido e falou: Jacó, vem cá. O seu irmão está indo para o campo para caçar e depois fazer uma comida para o seu pai. Vai lá, entrega a comida para o seu pai e deixa ele te abençoar no lugar do seu irmão. Uma armação ilimitada por Rebeca. Legal. Jacó fez exatamente isso. Fez uma comida, levou para o seu pai. Só que ele, Jacó, tinha o corpo menos peludo. Enquanto seu irmão Esaú era mais peludo e era mais fedido, tinha o cheiro porque afinal ele tratava com animais, tratava com caça. E ele então pegou pele de animal, colocou sobre si e passou o cheiro de animal sobre o seu corpo. E se apresentou ao seu pai. O seu pai passou a mão, cego, passou a mão sobre o seu filho, sentiu o pelo, sentiu o cheiro, era o cheiro de Esaú, cheiro de caçador, cheiro de trabalhador, fedido do campo. E ele então bênção sobre Jacó. Logo que Jacó sai, entra Esaú em cena e vai apresentar a caça para o seu pai. Fala: pai, eu vim aqui e trouxe a caça. E o pai dele, cego, disse: mas quem está falando? É seu filho, Esaú? Não. E quem veio antes de você? Porque antes veio um aqui, trouxe a comida e eu o abençoei. E Isaque diz: e ele será abençoado. Porque ele sabia que as palavras que ele tinha colocado sobre Jacó, ele não podia voltar atrás. Ele já tinha abençoado, estava abençoado. E aí, Esaú pede para ele: será que você não pode colocar uma bênção? Não sobrou nada para colocar sobre a minha vida? Não sobrou nada para você colocar de palavras sobre mim? Isaque fica mal. Esaú fica mal. Isaque, então, olha para o filho sem enxergar e lança uma palavra sobre ele.
Fala assim: você vai morar no deserto. A terra que você vai ter por herança não tem chuva. Você vai ser servo do seu irmão. Só que quando você se libertar, esse jugo vai ser tirado de sobre você. Que bênção, né? Parece que nem era bênção, parece, na verdade, mais palavras de maldição, mas não, era uma bênção. Era uma bênção. E depois, ao decorrer dessa série, a gente vai ver que sim, Esaú foi abençoado por Isaac e também por Deus. Mas, voltando para Jacó, que é o foco aqui da nossa série nova, A Jornada, Jacó, depois que foi abençoado pelo seu pai, ele precisava fugir, porque afinal agora o seu irmão Esaú, sabendo que Jacó usurpou a bênção que estava sobre ele, que seria colocada sobre ele, Esaú queria matar Jacó. A mãe de Jacó, de novo, Rebeca, ouviu que Esaú queria matar o irmão. O que ela fez? Mandou Jacó fugir. Falou: filho, foge. Só que ela de novo armou uma situação. Ela foi até Isaac e ela disse assim: eu não me agrado do nosso filho tomar por esposa mulheres da nossa terra. Eu queria que ele fosse lá na casa do meu irmão, Labão, e tomasse uma das minhas sobrinhas por esposa. E aí então Isaac gostou daquela ideia, chamou Jacó e o abençoou de novo, falando: você vai para a casa de Labão e você vai tomar uma esposa lá das filhas dele. Quer ver? Gênesis 28, olha só. Olha o que Isaac fala para Jacó: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó. E Jacó foi. Jacó foi 2 vezes abençoado por Isaac. Jacó foi debaixo de toda uma situação que a sua mãe Rebeca armou. Jacó foi. E foi para uma gigantesca jornada. Foi para Deus o abençoar, para Deus dar a ele esposa, para Deus dar a ele filho, para enfrentar todas as situações contra Labão. Foi para anos depois se encontrar com Esaú. Ele foi para uma jornada onde ele teria experiências com Deus profundas. Ele viu a escada onde os anjos subiam e desciam, lá na cidade que chamava Luz, e ele colocou o nome de Betel. Ele também teve a experiência do Val de Jaboque, onde ele lutou com o anjo. E ao final dessa jornada toda, Jacó foi abençoado por Deus como sendo Israel. De um, ele virou um povo. De um, foi uma nação. Deus o abençoou e a jornada foi muito bem sucedida. Só que existe um detalhe que eu quero falar hoje. Essa jornada a gente vai falar dia a dia nos próximos dias. Mas hoje eu quero falar sobre uma situação intrigante dessa história. Do jeito que eu conduzi aqui a leitura do papo, parece que tudo foi armação de Rebeca, mãe de Jacó, correto? Parece que tudo foi ela que manipulou. Ela que ouviu a conversa de Isaac, ela que ouviu o sentimento de Esaú, ela que mandou o filho Jacó levar comida, ela que falou para o filho ir para a casa do tio, para a casa do vô, para buscar uma das primas como esposa, ela que armou toda a situação. Parece que foi dessa forma. Mas, na verdade, tudo isso já estava determinado por Deus. Porque lá no nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, olha só, em Gênesis 25, o texto é pequeno. Eu vou ler poucos versículos. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. Rebeca era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, deu à luz. Concebeu, aliás, e depois deu à luz.
Os filhos lutavam no ventre dela, os dois já brigavam na barriga da mãe. Então disse, se é assim, olha o que ela falou, se é para ter uma briga dentro de mim, por que que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Deus falou com Rebeca. Deus falou com Rebeca, isso que eu vou ler. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Vou repetir. E o mais velho servirá ao mais moço. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem Deus abençoou? Jacó. Quem era o mais velho? Esaú. Sobre quem Isaac colocou uma bênção maravilhosa, poderosa, especial, de que seria sem Jacó. Então veja, parecia uma manipulação, parecia uma armação muito louca de Rebeca. Meu irmão tá me chamando no WhatsApp aqui. Peraí, Fê, que eu não consigo ver agora. Parecia uma armação muito louca de Rebeca. Parecia uma manipulação gigantesca da mãe. Mas veja, 3 capítulos antes da Bíblia, antes das crianças nascerem, já estava tudo determinado por Deus. O próprio Senhor falou, o mais velho vai servir ao mais moço. O mais velho vai servir ao mais novo. Deus já tinha determinado. Aí você pode pensar, poxa, mas então Jacó, que a gente tanto condena por ser um usurpador, um enganador, Jacó, que a gente tanto critica por ter negociado a bênção que estava sobre Esaú, a primogenitura, e depois ter enganado o seu pai. Peraí, Deus já tinha determinado tudo, exatamente. Nós não saberíamos, se não tivesse na Bíblia, como os pais deles não sabiam de que forma isso aconteceria. Mas Rebeca tinha a revelação do que já estava determinado por Deus e não pelos homens. Diante disso, eu quero fechar essa introdução dessa série com 3 pontos. Primeiro, homens se acham muito, muito, muito maiores do que eles na verdade são, mas eles estão debaixo das determinações de Deus. Podem os homens fazer o que quiser, pode você fazer o que quiser, eu fazer o que quiser, e qualquer pessoa contra nós ou ao nosso favor fazer o que quiser. Podem os homens achar que a sua manipulação e a sua corrupção determinam caminhos e resultados e todas as coisas, mas há uma grande verdade. Diante daquilo que nós lemos, tudo já estava determinado por Deus. E sabe qual é a coisa mais chocante da Bíblia? Tudo já está determinado por Deus. Não é à toa que ela conta as histórias de ontem e não é à toa que ela também revela tudo o que vai acontecer amanhã. Já está tudo revelado. Já está tudo determinado. E aí você pode pensar, poxa, então as minhas decisões não têm valor, as minhas escolhas não têm valor, eu sou só uma marionete debaixo das determinações das mãos de Deus. Não. Nós temos sim escolhas e decisões. Existe sim, Gálatas 6, de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele vai colher. Mas veja, esses dias eu estava pensando, será que Jacó pastou na mão de Labão tem a ver com o que Jacó fez contra o seu irmão? Porque ele era um enganador. E agora ele estava sendo enganado por Labão. Não, não era resultado disso. É claro que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele colhe. Mas existe um caminho já determinado por Deus para nós. Existem dias já escritos por Deus para cada um de nós. Por isso que Davi fala, me ensina a contar os meus dias. O que nós precisamos é discernimento espiritual para entender. Podem os homens ser bons ou serem ruins. Tudo vai andar de acordo com o que Deus já determinou. Segundo ponto que eu quero falar sobre essa introdução.
só a questão de hoje. Se Deus já tinha determinado, por que então teve que acontecer tudo o que aconteceu? Por amadurecimento, por crescimento espiritual. Jacó não tinha até então experiência nenhuma com Deus. Na casa do pai, ele não teve experiência com Deus. Enquanto ele morou com Isaac, Deus não falou com ele. Deus falou com Isaac, Deus falou com Rebeca, mas com Jacó e Esaú, não. Quando ele foi ter a primeira experiência com Deus, a hora que ele saiu da casa do pai para iniciar a sua jornada. Sabe por que muitas coisas acontecem comigo e com você? Para que nós amadureçamos. Para que nós tenhamos experiências não com os homens, mas com Deus. Ai, mas o preço é muito alto, custa caro, eu sei, fácil não é. Mas serve para isso. Serve para o propósito de Deus. Serve para que se cumpra o propósito daquele que já determinou todas as coisas. E o terceiro ponto, que eu quero encerrar, falar e encerrar essa live de hoje, essa introdução sobre essa nova série que vai ser top. Eu vou discorrer ela aqui dia a dia. Cada um dos pontos principais dessa jornada de Jacó. O terceiro ponto. Aquilo que Jacó estava vivendo era necessário? Será que era necessário? Não podia ser na base da diplomacia, da conversa, da amizade. Será que era necessário? Era. Sabe por quê? Senão Jacó não iniciaria aquela jornada. Aquilo que nós vivemos é necessário para que nós nos posicionemos a iniciar novas jornadas. Deus tem novas jornadas para nós. Deus tem novas jornadas para mim, Deus tem novas jornadas para você. Deus tinha uma nova jornada para Jacó. Deus tinha uma nova jornada para Esaú. Deus tem novas jornadas para todos nós. Então era necessário? Era. Tudo aquilo, toda essa história, todo esse contexto, não era mais fácil o pai chegar para o filho e falar: filho, ó, Deus nos deu uma palavra. Você, Jacó, vai ser senhor de você, Esaú. Você que é mais velho vai servir ao mais moço. Então estou tirando a bênção da primogenitura de sobre você, estou colocando sobre ele. A grande verdade é que a bênção da primogenitura já estava sobre Jacó desde o ventre. Desde o ventre. O que aconteceu entre ele e o irmão foi só um protocolo necessário para que essa nova jornada acontecesse. Então eu te convido, a partir de hoje, todos os dias, não de domingo, claro, mas todos os dias de semana, de segunda, terça, quinta, sexta, sábado, eu convido você a estar nas minhas redes sociais às